vamos explicar um pouquinho do que é esse quadro, do que é esse canal. A gente fez o De Casa Pra Lar, esse canal do Instagram, para dar soluções simples e práticas para a gente arrumar a casa sem reforma. Porque às vezes a gente acha que está condicionado uma mudança na nossa casa a fazer grandes transformações. E aqui a gente prova que não é assim, que é um conjunto de pequenas mudanças que muda a sua relação com a casa. E mudando a sua relação com a casa, muda a sua relação com a vida. Eu sou a Gabi e vou fazer hoje o Soluções na Prática da Flaviana. O que é o Soluções na Prática? A gente tem um quadro que acontece toda quarta-feira, às 8 horas da noite, que chama Papo com as Gurias, que é onde a gente faz uma consultoria grátis na casa de alguém, numa live. Então a pessoa mostra pra gente como é o espaço dela e o que tá incomodando, o que ela quer transformar. Como a primeira vez que a gente fez esses Soluções na Prática, surgiram algumas dúvidas que pra gente é muito intuitivo do que a gente tá falando, e algumas soluções podem ser até meio ousadas, fáceis, mas ousadas. Então a gente resolveu fazer o Soluções na Prática, onde a gente ilustra e mostra imagens de referência de algumas das soluções que a gente deu. Olá, Lorena, tudo bem? De algumas soluções que a gente deu. E hoje a gente vai fazer o Soluções na Prática do Papo com as Gurias da Flaviana. A Flaviana é de Fortaleza e ela reclamou pra gente que a sala dela tava muito sem graça, que estava muito no mesmo tom, porque ela gosta desse tom. O que acontece? Quando a gente não tem planejamento, a gente compra tudo que gosta. E a gente realmente tem que ter na nossa casa tudo que a gente gosta. Mas no fim a gente acaba meio que comprando tudo a mesma coisa, tudo a mesma cor. E por mais que você goste de todos os elementos, o resultado daquilo junto não é o resultado que você gosta. Bom dia, Flaviana, que bom que você veio. Tomara que aproveite bastante as dicas aqui. Então, quando a gente faz um planejamento, a gente às vezes pode comprar uma coisa que é um pouco mais ousada ou não é o nosso preferido, mas ele contribui para que a sensação final seja a que a gente espera. Então, vamos repassar aqui algumas fotos do espaço da Flaviana. Se eu estiver cobrindo alguma coisa, gente, com a minha carinha aqui no canto, vocês me contem que daí eu me desligo aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Ela tem esse móvel da TV aqui, as duas poltronas, um sofá, uma mesinha de centro que é tipo um tronquinho de madeira. Aqui é um corredorzinho. É bom que não foi gasto muito espaço para corredor dos armários. Bom dia, João Cláudio, tudo bem? E aqui que é o espaço para entrar nos quartos. Aqui a gente tem um aparador, onde tem muitos equipamentos. E daí o que acontecia na casa da Flaviana? O marido dela tem um pouco dessa cultura geek, de colecionar bonequinhos, de colecionar Funko Pop, daí tem vários equipamentos eletrônicos, e a Flaviana não é tanto disso, então a gente tem que balançar as coisas. Então aqui ficava dois equipamentos de som, que não necessariamente precisavam ficar juntos, mas a gente já fala disso. O próximo slide aqui. Então, aqui mais um pouquinho da sala dela, que é esse pedacinho desse aparador. Aqui atrás do sofá, essa é a área de entrada, a porta gira nessa parede aqui. Aqui a parte da mesa. E aqui a porta de entrada, ó, aqui tem um pedacinho do aparador que ela já mudou de lugar, que foi uma coisa que a gente sugeriu, mas a porta abria aqui e aqui tava as costas do sofá, mas era um espaço bem bom que a gente tinha aqui. A iluminação da casa dela é bem legal, a iluminação natural, e daí agora a gente vai mostrar algumas das soluções que a gente passou pra ela e depois vai montar o mood board dela. Bem legal, o mood board não, o painel de inspirações. Então, acho que a solução que mais não assustou, mas a mais inusitada que a gente deu foi a de pintar o teto de azul. Por quê? O que a Flaviana queria? Ela achava que a sala dela tava meio sem graça, tava tudo no mesmo tom, porque ela gosta desses tons de marrom, desses tons de madeira, e como eu falei, quando a gente não tem muito planejamento, a gente acaba comprando tudo do que a gente gosta mais. Então acabou que tudo na sala dela ficou muito marrom, e não estava o efeito que ela queria. E ela e o marido têm a pretensão de se mudar daqui não muitos anos, talvez uns 2 anos. Então a gente não vai fazer grandes investimentos nesse imóvel.
E daí ela tinha um pouco de dúvida sobre tá gastando agora e não tá economizando para a compra do apartamento, para arrumar o apartamento novo. Então, a nossa solução foi um corta-caminho para deixar esse espaço muito rápido com um pouco mais de vida. E essa solução foi pintar o teto de azul. Não é muito comum pintar o teto de azul, mas é uma solução muito legal. Porque o que acontece quando a gente... Primeiro que é inusitado, e quando é inusitado já dá uma força a mais pro espaço. Sai daquele senso comum. O teto azul, ele não é um teto que pesa muito. O azul é a cor do céu. A gente tá acostumado em ter o azul acima do nível dos olhos. É muito confortável pra gente perceber isso. Então, o azul não vai fechar o espaço dela, não vai deixar pequeno, mas ao mesmo tempo vai deixar mais confortável. Se a Flaviana também mora em Fortaleza. E como ela mora em Fortaleza, a gente não pode dar uma sensação muito de aquecer o espaço. A gente tem que tirar o vazio, mantendo essa sensação de frescor. Então, se a gente colocasse um tom de terracota, que é lindo no teto, ia dar uma sensação mais quente para o espaço. E não é esse o nosso objetivo. Então, o azul, ele fica muito bonito, ele tem esse fresco do azul. E a nossa ideia é fazer o teto e descer um pouquinho na parede. Não descer muito, mas por quê? Ela tem um pé direito bem alto ali e as paredes estão muito vazias. O que acontece quando a gente baixa um pouquinho? A gente baixa um pouco o pé direito. Se o ambiente é muito, muito pequeno, isso não é legal, mas o dela tem um pé direito satisfatório e com isso a gente traz um aconchego e por causa dessa descidinha, a gente já preenche mais a parede. Por incrível que pareça, gente, é 20, 30 centímetros que a gente baixa, que você não tem mais tanto essa necessidade de preencher as paredes. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, aqui a gente nem consegue enxergar o teto, então a gente vê que o teto do espaço dela não é um teto baixinho, então a gente pode dar essa descidinha do azul, que vai preencher e vai ficar muito lindo. Vamos lá, outra solução que a gente deu, o que a Flaviana comentou com a gente, que ela não tinha muito espaço para pôr decoração e que o marido dela também gostava muito de decoração, dessa decoração um pouco mais geek. Então, uma sugestão que a gente deu foi colocar estantes. A nossa ideia, como eles estão pensando em se mudar, uma coisa interessante às vezes é a gente investir em pequenos móveis, mas se colocar só uma estante, talvez ficasse meio magrinha. Uma ideia que é bem legal de fazer é você trabalhar com móveis gêmeos. O que acontece quando a gente trabalha com móveis gêmeos? Ele parece um móvel maior, mas se você vai para algum outro espaço, você tem a possibilidade de desassociar eles, de colocar eles um em cada canto. A gente está fazendo um projeto agora para uma cliente do Rio de Janeiro, que tem uma estante de livros gigante, de uns 3, 4 metros, e essa estante era modular, era dividida em 3 pedaços. Na verdade, eram 3 estantes gêmeas que formavam uma grande estante. O que está acontecendo nesse novo apartamento que ela está indo? A gente provavelmente desmembre essa estante, porque ela não cabe inteira, então a gente consegue colocar ela em partes diferentes e até fazendo funções diferentes se quiser. Dá para pôr até uma na cozinha como uma cristaleira, mas aí já é uma outra ideia. Então, qual que seria a nossa ideia para lá? Ou a gente daria para fazer uma estante única, ou dá para fazer 2 estantes. A gente gosta muito dessa estante escadinha, que tem assim. Se você coloca uma do lado da outra, parece um móvel único, desde que elas sejam iguais. Colocar uma dessa do lado de uma dessa, pode até ficar uma composição legal, mas daí já é uma outra referência que a gente tem. E mais uma coisa que a gente comentou com a Flaviana foi sobre a decoração do marido dela, que ele gostava muito dessa parte mais geek. Então, o que a gente precisa fazer? Por mais que às vezes a gente não gosta que isso seja um ponto de divergência, a sala precisa ser um espaço dos dois, pode não ser completamente de um ou do outro, sempre tem alguém que se preocupa mais com a casa, mas é importante que todo mundo se conecte com o espaço. Então, tem que ter um pouquinho de cada um ali. O que a gente faz quando a decoração é muito destoante? A gente não pode ignorar ela e assim, eu vou fazer uma sala inteira bege, inteira clássica, com lustre de cristal, com veludo, e daí a gente coloca daí a decoração de alguém da casa é totalmente colorida. Ela não entra muito naquilo
e não se conecta, e parece sempre um elemento intruso. Não que você não possa ter o que você quer, mas é interessante que a gente trabalhe com elementos que abracem aquilo. O teto azul já vai fazer isso, porque a gente está trazendo uma cor numa sala que está inteira em tons de marrom, de café com leite, por aí. E uma outra coisa que a gente comentou é, o que for ficar na sala dessa cultura mais geek, a gente vai dar uma importância e vai transformar aquilo numa raridade. E como que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que dividir um pouquinho a coleção. Eu sei que é muito triste para os colecionadores dividir a coleção, mas a gente escolhe uma peça que é mais importante e coloca ela dentro de uma caixa de acrílico. Isso, gente, é uma técnica sensacional. É muito, muito legal para quando você tem algo de valor emocional que não tem valor estético. O que é isso? Se eu tenho um vaso bonito de cerâmica, todo bonitão, alguma coisa que você comprou para decorar, aquilo tem um valor estético para você. Agora você tem um robozinho, que nem a gente colocou aqui, um robozinho de uma coleção, você tem alguma coisa que foi a tua mãe que te deu, a tua avó que te deu, uma xícara que não tem nada a ver com o espaço. Aquilo tem um valor emocional para você, mas não tem um valor estético que você goste tanto. Então, o que a gente tem que fazer? Transformar isso em algo com valor estético. E como que a gente valoriza isso? Colocando dentro de uma caixa de acrílico ou de uma redoma. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa, que eu tô com as janelas tudo abertas aqui, uma por cima da outra. Oi, Liliane. Ai, que bom que vocês estão aqui. Tomara que aproveitem bastante essas soluções na prática. Então, isso é muito, muito legal. A gente faz bastante isso. E a gente... Deixa eu me apagar um pouquinho pra gente conseguir olhar ali os robozinhos melhor. A gente teve uma cliente, uma vez, que ela tinha vários souvenirs de viagem. E ela tinha ido com as amigas para o Egito. É uma cliente que deve ter uns 70 anos e foi com 60 com as amigas para o Egito. Super legal. E ela trouxe algumas pedras do Egito. E as pedras estavam colocadas em cima de um aparador. E não tinha um valor. Uma pedra não tinha um valor estético. O que a gente fez? Colocou aquela pedra dentro de uma caixa de acrílico. O que aconteceu? As pessoas começaram a perguntar: da onde é essa pedra? O que é essa pedra? Porque mostra que aquilo é uma coisa de destaque, um elemento importante para você. Então isso é muito legal da gente fazer. De tudo que a gente falou pela Flaviana, do que a gente queria pontuar com referência era isso daqui. E agora a gente pode começar a montar o nosso mood board. Vamos lá. A gente começa a montar o nosso painel de inspirações com os elementos que ela já tem. Deixa eu abrir aqui no cantinho o outro. Aí. Então, o que ela já tem? A mesa. A gente tá propondo trocar as cadeiras, então a gente vai colocar o rack da TV, o sofá, o aparador e a mesa de jantar dela. Aqui. Então, esses são os móveis que ela tem e conversam super bem. Vamos pintar o teto de a Ju, que a gente já comentou com vocês que a gente ia pintar. Enviar para trás. Então, a gente coloca... Isso daqui, gente, não é o projeto do espaço, é um painel de inspirações. Então, é pra gente ver todas as referências juntas, ver quais são as novas intervenções, se combina com as coisas que já tem, e a gente conseguir entender a mensagem do espaço, a sensação que a gente vai ter do espaço. Vamos lá. Então, colocamos o teto azul aqui. O que a gente comentou também com a Flaviana? Vamos colocar as estantes, que a gente já falou pra vocês também. Das estantes gêmeas. Ó que gracinha que fica uma estante do lado da outra. Essa é uma estante da Tokstok, uma estante escadinha que a gente adora. Acha lindinha. O que a gente comentou também? Pra gente abraçar um pouco mais esses elementos coloridos que já existem, e deixar essa sala com mais alegria, a gente pode partir para um tapete que tenha uma formação mais legal. Então, hoje ela tinha um tapete de sisal, que por sinal é um tapete que a gente gosta muito. A gente gosta muito, muito, muito.
Mas tudo a gente tem que ver o objetivo, porque ela achou que a sala estava muito bege e marrom. A gente ama tapete de sisal, mas um tapete de sisal vai colaborar para dar o ar, a sensação da sala que ela quer, que é alegrar a sala? Não, é só mais um elemento para compor o bege e o marrom. Então a gente vai ter que mudar esse tapete. Então não é aquela coisa, existe o certo e errado, existe o certo e errado para cada lugar e para cada objetivo. A gente propôs colocar um tapete mais colorido, e um tapete mais colorido um pouco mais moderno. Então, qual que é um tapete que entra muito bem para isso? Um tapete geométrico. Tem muito tapete geométrico com azul, mas a gente acha que o tapete geométrico só com azul vai ficar meio combinando demais. E quem segue a gente faz tempo sabe que combinar demais é o maior erro que você pode ter. Porque se você coloca uma coisa fora, aquele negócio grita. Combinar demais não combina com a vida. Isso que a gente coloca. Então, esse tapete tem alguns elementos de azul, tem em maior quantidade o elemento do bege e do amarelo, um listadinho com preto, e ele dá uma modernizada, deixa a sala despojada e deixa a sala elegante também. A gente gostou bastante do efeito dele junto com o azul. Ah, Flaviana, esse azul que a gente colocou aqui na imagem é um azul que a gente usa bastante, que a gente acha bem bonito. É o céu nublado da Souvenir, tá? Outra ideia que a gente deu pra Flaviana, vamos voltar aqui rapidinho nas imagens existentes. Ela estava disposta a mudar alguns móveis se precisasse, mas como ela quer mudar como ela quer se mudar, a ideia não é a gente investir em móveis que podem ser problema em outro apartamento. Um exemplo, não é problema, mas um sofá. O sofá depende muito da dimensão do espaço que ele está inserido. Então, vai ser um sofá 2,40, 2,60, 2,80, vai ser um sofá em L. Então, isso acaba dependendo um pouco de qual apartamento você vai escolher. Como ela está pensando em se mudar, trocar o sofá não é muito uma possibilidade. É melhor que daqui uns 2 anos ela escolha um sofá novo para outro apartamento. Mais uma coisa que ela pode mudar é a poltrona e as cadeiras, porque a poltrona e as cadeiras não tem muita variação de medida e elas se encaixam bem em quase qualquer espaço. A cadeira é em qualquer espaço, a única coisa que vai variar é a quantidade. Se você tem uma mesa para 4, se você tem uma mesa para 6. E, eu tenho uma mesa para 6 e mudei para uma de 4. Você pode levar uma cadeira para o teu quarto, você pode levar uma cadeira para algum outro espaço. Então elas são bem mais versáteis do que a mesa. Então, se você não mora no lugar que você julga definitivo, é mais interessante investir nas cadeiras do que investir na mesa, porque a mesa pode variar conforme o ambiente que ela esteja, disposição do ambiente, se é mais retangular, mais quadradinho. E as cadeiras não, só vai variar a quantidade de cadeiras. E uma coisa bem legal, não achei mais cadeira igual. A gente pode usar mais de um tipo de cadeira numa mesa sem problema nenhum. Gente, eu mexo demais, eu falo que se amarrar minha mão eu não consigo falar, fico aqui, ó. Nossa, João, tem um delay aqui e eu falei da cor antes de você perguntar, acredita? Acho que a gente tava com conexão. Bom, voltando, o que a gente comentou foi dela mudar as poltronas e não trocar por 2 novas poltronas. Por enquanto, trocar por uma poltrona a mais. Porque nessa sala dela aqui, ela comentou também que não costuma receber muito. A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa rotina, com o que serve pra gente. Porque assim, aqui tá um pouco apertado, mas eu amo receber, eu recebo no mínimo 6 pessoas. Mesmo apertado, às vezes é bom ter as 2 poltronas. Como ela falou que não costuma receber, vai ficar mais interessante no espaço ter uma poltrona só do que as 2. Então a gente pode mudar, vender essas 2 poltronas, a gente não precisa jogar nada fora, a gente pode vender as coisas e trocar por uma poltrona única. Aproveitando que ela quer dar um pouco mais de vida, a gente pode pôr uma cor nessa poltrona. Daí a gente colocou também com uma cor não muito forte, para não ficar um azul no teto, um coloridão no chão. Então a gente também não vai ficar colocando um monte de cor e cor muito forte em todos os lugares. Então aqui a gente traz um pontinho de cor, foge um pouquinho dessa coisa da madeira, do begezinho, mas também não é muito gritante, não é o grande astro do espaço. Aqui, eu adorei essa poltrona, fiquei muito feliz. A gente foi achando, vai montando, a gente vai ficando muito feliz.
Mais uma coisa que ia contribuir para o objetivo dela no espaço é mudar as cadeiras da mesa de jantar. Porque essas cadeiras estão super bonitinhas, super fofinhas, mas um dos objetivos dela é modernizar o espaço. Então, se a gente for modernizar o espaço, a gente pode colocar uma cadeira um pouco mais moderninha. Essa mesa tá super dentro, ela contribui para esse objetivo. E daí a cadeira a gente pode dar uma mudada, porque essa cadeira tem uma linguagem um pouco mais romântica, um rústicozinho. Ah, não dá pra ver a poltrona. Deixa eu voltar lá. Bom, vou terminar de falar da cadeira, daí eu volto lá. Eu sabia que a minha cabeça ia atrapalhar. Então a gente pega e vai trocar essa cadeira. Pelo menos aqui, Flaviana. Se você quiser trocar ou não, você decide depois. Opa, pessoal, desculpe. Vamos lá. Aqui, me apaguei. Aqui a poltrona. A poltroninha nesse verdinho. Nossa, deixei um super suspense pra vocês, né? Eu falei que a poltrona era linda e não tava aparecendo. Vamos lá. E essa é a cadeira que a gente sugere para esse espaço. Vocês conseguem ver que mesmo que a gente não esteja em planta, que não seja uma imagem super nítida do ambiente, assim, uma imagem 3D, a gente consegue entender a mensagem que o espaço está passando, a gente vê a diferença de trocar um ou outro móvel. Não são todas as coisas, a gente não precisa fazer tudo de uma vez. A gente pode ir fazendo as coisas de pouco. O problema é que a gente acha que tem que fazer tudo de uma vez e daí não faz nada, porque às vezes não é a prioridade no momento. Então, aqui entramos com a cadeira. E do lado, o que a gente propôs? Que esse... Tá, mas onde vai ficar a estante e onde vai ficar o buffet? Que eu acabei pulando. O buffet não, esse aparador. O que a gente passou para ela? Que esse aparador aqui, a gente tem muita área aqui atrás do sofá. E você entrar e dar de costas com o sofá não é tão confortável. E ela tem um espaço bem grandão aqui. Então, a nossa proposta foi trazer esse aparador aqui para trás do sofá, que ele também serve como um aparador de hall de entrada. A gente consegue colocar uma cestinha para colocar carteira, chave, conta. Chave a gente viu que ela tem um penduradorzinho de chave. Mas às vezes assim, vai acumulando as contas que tem que pagar. Então, a gente pode deixar dentro de uma caixinha ali. Fica super bonitinho. A gente não pode pensar só no bonito, gente. Tem que pensar na organização também. Porque bonito, só pelo bonito, não dura muito tempo. Então, esse aparador veio pra cá. Esse aparador vindo pra cá, esse espaço aqui, que é o espaço mais estar, recebe uma estante decorativa para colocar mais objetos de decoração também. Então, a gente pode usar... Ela comentou com a gente que tinha muito objeto guardado numa caixa, porque não tinha espaço. E realmente, se a gente colocar tudo aqui em cima... Nada é valorizado, fica com um pouco de cara de vitrine de loja. Então a gente tem que dispor as alturas das coisas, para que tudo fique bem organizado. Colocar um pouco de livro. Colocar livro embaixo de um souvenir, de alguma coisa, é uma dica muito, muito boa. Usar cestas de organização para colocar algumas coleções. Então a gente pode ir trabalhando assim nesses espaços. E o que a gente gosta muito também são plantas, que a gente nunca deixa de colocar. Então, aqui a gente pode colocar uma plantinha. Ó, vocês veem que já dá uma mudada na carinha do espaço a gente fazer só isso? Ó, colocar só aquela poltroninha verde, colocar aquele tapete mais colorido aqui. O teto azul vai ficar muito legal. Vai ficar sensacional. Então, só essas mudanças, o mudar a cadeira aqui, colocar uma poltrona só, acho que vai ajudar bastante a Flaviana. A cor dos pés da cadeira pode ser diferente das cores dos pés da mesa? Pode sim.
O que é interessante a gente pensar, gente? Isso não é bem uma regra, mas é muito comum dar certo. Tudo que é madeira de verdade normalmente combina entre si. Quando a gente trabalha com o melamínico, o que é o melamínico? Ele é um material de compensado de madeira e ele é adesivado por fora com um padrão que imita madeira. Os melamínicos não combinam muito bem entre si se eles forem diferentes. A gente colocar muito melamínico junto, que é essa madeira de compensado. Agora, madeira de verdade, a gente consegue misturar bem e fica bem legal. É interessante que não fuja muito e que pelo menos tenha a mesma temperatura de fundo. A gente tem uma aula aqui que fala sobre o que está por trás da cor, que a gente fala sobre temperatura do subtom. O que é isso? A gente tem hoje madeira de fundo frio e madeira de fundo quente. A madeira de fundo frio tem como se fosse um cinzinha no fundo dela, como se tivesse misturado a madeira com uma tintinha cinza. E a madeira de fundo quente tem um fundo um pouco mais amarelado. É interessante que a gente tente misturar madeiras de fundo quente entre elas e madeiras de fundo frio entre elas. E isso fica muito bom. Quando a gente mistura um com o outro, às vezes não dá muito certo. Essa aula de cores é bem legal para quem quiser assistir, porque muito do que a gente vê de erro, entre aspas, não é bem erro, mas assim, de coisas que as pessoas não prestam atenção, também ligadas a isso da cor, tá? E o que a gente vai fazer de diferente nessa aula, vou tentar fazer de diferente, é pesquisar as almofadas aqui com vocês. Pesquisar umas almofadas aqui com vocês para ver se elas entram bem e pra gente dar mais um pouco de cor para esse espaço. Vou tentar dividir a tela aqui. Vão falando se vocês gostam de alguma coisa. Ó, esse é um estampado que não vai ficar muito legal. A gente não sabe, todo mundo acha que arquiteto sabe tudo de cabeça, olha e tem certeza que as coisas vão dar certo. Muito, gente, é teste. E é teste que a gente faz aqui mesmo. Esse painel de referências que a gente trouxe, ele não fica pronto de primeira. Algumas poltronas a gente testou ali. Então, a gente faz essa demonstração, tanto para deixar demonstrativo para quem assiste, quanto pra gente testar também. A gente não precisa acertar tudo de primeira e achar que tem que decidir tudo sem testar. Ó, essas duas ficam bem bonitinhas. Ah, essa mais escura também pode ficar legal. O que é interessante, como a gente está trabalhando com um padrão geométrico no tapete, a gente não parte para almofadas com muita estampa, porque pode brigar tanto em mensagem da estampa, um tem uma linguagem mais moderna, o outro um pouco mais romântica, quanto na questão das cores. Vamos lá, abrimos algumas aqui. Vamos ver se essa daqui vai combinar. Ó, copiar imagem. Tô copiando todas as imagens de almofada lá pra dentro pra gente testar tudo. A gente gosta de usar para fazer esse painel de inspirações ou PowerPoint mesmo, para mostrar que não precisa de programas de arquitetura para você conseguir fazer simulações,
para você conseguir montar um pouco, fazer teste. Vamos apagar agora essa captura aqui e vamos testar as almofadas aqui. Eu gostei dessa escurinha aqui, achei que ela ficou bem bonitinha. Combina, dá um toque diferente. Essa estampa aqui, por que ela até dá certo? Porque ela é uma estampa mais miúda. Quando a gente tem uma estampa miúda, ela vira textura e não vira uma estampa. Então, quando a gente tem aqui, ela não acaba não brigando. Ah, e essa já vai pôr nessa almofada, nessa poltrona aqui, pronto. Decidido. Ó, esse laranja aqui não. Esses dois dão certo e a gente pode trabalhar com uma clara também. Ah, gostei dessas almofadas aqui. Ficou bem bonitas. Deixar elas pra cá. Ou será que a gente coloca essa azul no lugar daquela vermelha? Ah, gosto mais da azul. Ó, tudo, gente, é teste. É a gente brincando, é a gente testando. Então, aqui a gente já tem as almofadas, tem tudo aqui fazendo a nova composição, conversando um pouco entre eles, conversando com o móvel, as novas estantes, um lugar para... Então, a gente linka um pouco da mensagem que a gente quer, dessa sensação, com a nossa rotina. Então, preciso de mais lugar para colocar decoração. O meu marido tem um pouco dessa cultura mais do bonequinho, dessas coisas, então... Preciso que isso converse para que não estrague a sala. Porque se a gente ignorar, aquilo estraga. Se a gente tentar incorporar e ver o que dá certo, daí aquilo acaba compondo. E quando tem algo dela no espaço, ela contribui muito mais para a organização do espaço. E isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Acho que é isso, pessoal. Espero que tenham gostado bastante. Deixa eu me apagar aqui para vocês conseguirem ver tudo junto. Temos aqui a composição da nova casa da Flaviana. Espero que você tenha gostado, Flaviana. Espero que tenham aproveitado bastante. E nos vemos no próximo Soluções na Prática.